Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a raça humana que está no meio da evolução para se tornar superorganismo, segundo o Correio Brasiliense. Mas eu vou mostrar para você que, na verdade, a história é esse artigo aqui da Bioscience, Cultural Inheritance is Driving Transition in Human Evolution. Ou seja, é mais, na verdade, a substituição do gene pelo meme, que é uma teoria já antiga do Richard Dawkins. O Richard Dawkins, que escreveu o livro O Gene Egoísta, que, cara, é um livro necessário. Se você não leu O Gene Egoísta ainda, você está perdendo seu tempo. É muito importante. Eu sei que o pessoal não gosta do Richard Dawkins, porque ele também é ateu e coisa e tal, mas esse livro é muito bom, né? E o que ele está falando é justamente sobre a substituição do gene pelo meme. E é o que a gente está vendo realmente acontecer. Então não tem nada a ver com superorganismo, esse tipo de coisa. Não, no sentido que eles querem dar a entender aqui. E daí eu vou aproveitar esse vídeo para responder também uma pergunta que muita gente faz para os ANCAPs, né? Porque a gente está transicionando para uma sociedade ANCAP, mas muita gente vê assim, não, mas o futuro nosso é virar um organismo, né? Nossas células, né? Elas, em determinado momento do passado, acabaram se unindo e formando um grande organismo, com o governão, que é o nosso cérebro, que governa as nossas células todas, e às vezes algumas células nossas se fodem completamente para o bem do nosso organismo como um todo. Então isso é anti-ANCAP, não é uma coisa anarcocapitalista, né? Mas não, é anarcocapitalista sim, por quê? Porque é um contrato voluntário, nenhuma regra, nenhuma célula nossa é obrigada a fazer parte do corpo. Mas vamos entender essa história aqui, eu acho que tem um monte de desdobramento filosófico interessante nessa história. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eles dão a entender aqui, o que eles querem dizer aqui no Correio Brasiliense é que o estudo descobriu que os humanos são um superorganismo, que na verdade nós temos um governo, os nossos maravilhosos deputados, senadores e presidente da República e o STF, os 11 superministros do STF são o topo do neurônio do nosso cérebro, é o STF, né? O Xandão é o nosso neurônio máximo do nosso organismo Brasil, que manda no Brasil inteiro e coisa e tal. E você, meu amigo, você a célula do cu da pessoa lá, que é só na hora de cagar que passa as merda por você tudo, né? E é isso que acontece, esse que é o problema no final das contas do Brasil, né? Então essa é a situação que eles estão querendo dizer aqui, que nós tendemos a um superorganismo, a sociedade brasileira. A pesquisa, porém, não é bem essa, né? Aqui, se você pegar as mídias internacionais que falam sobre o mesmo estudo, eles falam aqui que a cultura está substituindo o DNA como a força por trás dessa evolução, diz estudo. Né? Então tem esse estudo, é o mesmo estudo que o Correio Brasiliense está citando aqui, é esse estudo que está sendo citado aqui pela StudyFinds, que é uma empresa estrangeira, uma mídia estrangeira, né? Falando que o DNA não é mais o que importa na raça humana, o que importa são as ideias. E eu concordo plenamente com isso. Agora, o que eu acho estranho dessa história, que tem outros jornais falando sobre isso também, a cultura está mudando a evolução humana nesse momento, né? O estudo é esse daqui, tá? Eu não consegui o PDF dele para ver o original, porque tá aqui, ó, Get Access, né? Você tem que fazer, que eu tenho que pagar, criar um negócio, pagar pelo conteúdo e coisa e tal. E vamos combinar, né? Não vale a pena, né? Mas o que ele está falando aqui não é nada de muito diferente do que já era falado pelo Gene Egoísta do Richard Dawkins. Caraca, é um livro de 1976. A gente está falando de mais de 50 anos atrás, cara. 49 anos atrás, 76 para 2025. É um livro fantástico aqui, ó. Eu tenho esse livro. É um dos livros que eu mais gostei de ler. É um livro fantástico. Leia O Gene Egoísta do Richard Dawkins. É muito bom mesmo. E, de novo, eu sei que muita gente não gosta do Richard Dawkins porque ele tem outros livros em que ele fala sobre religião e ele é contra a religião, ele acha que a religião... Não é que ele seja só ateu, é mais do que isso. Ele diz que religião é o mal do mundo, que a religião é uma coisa que prejudica a sociedade. Eu não compartilho dessa ideia dele, né? Eu acho que religião é uma coisa positiva, é justamente uma evolução memética que surgiu na raça humana para o bem, né, para a convivência entre as pessoas. Então eu discordo do Richard Dawkins
o outro livro dele é o outro livro famoso dele, né? É o Deus, uma Ilusão, em que ele fala justamente isso, que a religião é uma força ruim na sociedade, prejudica a sociedade, né? Mas enfim. Tira esse livro dele, essa parte, a teia dele, coisa e tal, esse livro é muito bom. E o que ele fala, basicamente, é justamente uma maneira de você entender a raça humana como um mero truísmo, né? Ou seja, o gene que se reproduz mais, ele acaba tendo mais chance, acaba tendo mais genes dele, né? E é óbvio, se ele se reproduz mais, ele tem mais genes. Então, na verdade, ele descreve as relações humanas todas com base química. Nós somos uma grande reação química para a preservação de genes. E está absolutamente correto. Isso é a nossa base, digamos, química. Mas o ser humano foi o primeiro animal, isso acontece com todos os animais. O ser humano foi o primeiro animal que passou para uma fase seguinte, que é a evolução memética. O que é o meme? O meme é o equivalente do gene, né? O que é o gene? O gene é uma molécula, qualquer química, que além de fazer alguma coisa qualquer molécula química pode ter aí alguma característica, né? Enfim, além das características normais químicas daquela molécula, ela tem a capacidade de se reproduzir, de ela fazer cópias de si mesmo. E isso é o gene, né? E o que acaba acontecendo? É óbvio que os genes que têm mais sucesso em se reproduzir acabam gerando mais cópias deles mesmos. É só óbvio você imaginar isso, né? Então, só que o ser humano né, foi criado por essa genética, mas hoje em dia o que importa é a memética. O meme, a gente hoje chama de meme, um monte de coisinha de desenho engraçadinho que as pessoas compartilham e coisa e tal, e isso digamos, não deixa de ter alguma ligação com o conceito de meme original, mas não é esse conceito. O conceito de meme original foi justamente descrito nesse livro do Richard Dawkins, lá em 1976, um livro revolucionário, né, todo mundo reconhece isso, e que justamente ele falava essa história sobre o meme. O meme é a ideia que, além de ser uma ideia em si, ela tem o conceito de se replicar. Isso já havia antes da internet, né? Então eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, em que eu falei sobre o Che Guevara. O Che Guevara é um exemplo clássico de um meme que existiu antes da internet, né? Ele já era tido por várias pessoas, era compartilhada aquela imagem dele com ai que endurecer sem perder a ternura, o cara que matava adolescente, matava homossexual, matava negro, mas né, virou um símbolo da equidade e da justiça e não sei o que lá. Por quê? Porque aquele negócio, a questão é que é a ideia associada a ele muito mais importante do que a coisa em si, né? E isso é o meme, né? O meme é uma ideia que as pessoas compartilham, que elas têm interesse em compartilhar. E isso, nesse livro do Gene Egoísta, o Richard Dawkins já falava, olha só, a raça humana ela está contornando a genética, deixando a genética para trás e passando a usar a memética, né? Hoje em dia é muito mais importante você divulgar as suas ideias do que divulgar a sua genética, né? É lógico, as pessoas ainda têm essa importância de você ter filhos biológicos e coisa e tal, mas a verdade é que muito mais impactante para o futuro é você ter as ideias corretas do que você ter os genes corretos, no final das contas, para o futuro da humanidade. Nós transcendemos a questão genética para a área memética, né? E eu concordo plenamente com isso, com relação ao Richard Dawkins nesse aspecto, e é o que essa pesquisa aqui comprova. Segundo eles estão falando aqui, de novo, eu não tive acesso à pesquisa, porque né, é caro, mas o que eles estão dizendo aqui é justamente que eles comprovaram, através de experimentos, que hoje em dia a genética tem menos poder na raça humana, diz menos sobre o quão sucesso você vai ter, o quão rico você vai ser, do que as ideias que você vai ter. Olha que coisa fantástica. Esse é um estudo que é realmente assim, absolutamente fantástico, porque vai contra né, muitas ideias pré-concebidas que eu critico aqui também. Eu, por exemplo, sempre critiquei muito o conceito de QI, né? O pessoal tem essa ideia de QI, não porque o QI de fulano, o QI é importante, e QI não serve para nada, QI é lixo, QI não serve para bosta nenhuma. E já expliquei, o único motivo para você usar QI é para você ser racista. Não existe nenhuma outra aplicação do conceito de QI
como ele foi aplicado, como ele foi desenvolvido, né? E lembra, é o conceito de QI real. Às vezes as pessoas confundem QI com teste de inteligência. Sim, existem pessoas mais inteligentes que outras, essa é verdade. Tem pessoas que nascem mais bonitas que outras, tem pessoas que nascem mais gordas que outras, tem pessoas que nascem mais atléticas que outras, e tem pessoas que nascem mais inteligentes que outras. Isso aí existe, realmente tem pessoas mais inteligentes que outras. Agora, isso não é o conceito de QI. Qual que é o conceito de QI? É o fato de que você tem um quociente de inteligência inato, que meio que vai te acompanhar a vida inteira. Que na origem do conceito de QI, né, isso foi lá na década de 1920, coisa e tal, isso deu origem a teorias absurdas, como o nazismo, né? A ideia é que o governo deveria fazer um teste de QI nas crianças para só investir na educação daquelas crianças que fossem inteligentes. As outras descartava. Nos Estados Unidos chegou a ter esterilização de pessoas com QI baixo. Não, porque a gente não quer pessoas com QI baixo se reproduzindo. Olha o absurdo que foi isso. Um erro enorme. E esse estudo aqui mostra o tamanho do erro. O que importa para o seu sucesso na sua vida não é o gene que você nasceu, não, cara. Assim, gene é importante, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser um monte de coisa. Isso aí, meu amigo, cada um de nós nasceu com uma genética aí do jeito que for. Mas o que mais faz diferença para o grau de sucesso que você vai ter na sua vida é a memética. São as ideias que você compartilha, são as ideias que você acredita e compartilha. Isso faz uma diferença muito grande, né? E eu concordo plenamente com isso. É muito mais importante isso. Ah, mas eu nasci com gene de merda. Pô, putz grila, eu nasci aqui perneta, com não sei o que lá, com um monte de problema. Bom, eu nasci com asma, a vida inteira eu lutei com asma, com bronquite, com problema disso. Mas, né, com calvície, gordura também, né, todos nós temos nossos genes ruins por aí, né? Tirando algumas pessoas que parecem, tirando aí os modelos e as modelos que nasceram com a genética perfeita e coisa, então o resto de nós, meu amigo, a gente tem que lidar com o que a gente tem mesmo, é isso daí, cheio de problema. Mas, no final das contas, o que importa para o seu sucesso não é a sua genética, é as ideias que você tem. Então é muito importante isso. É um estudo que realmente é bacana, é uma coisa que eu concordo. Eles dão a entender aqui no Correio Brasiliense que é a cultura em que você vive. Mas não existe isso. Aqui no Brasil a gente já está vendo isso. Você tem pessoas que moram na mesma região, mas com ideias diferentes, que compartilham valores de vida diferentes. Esses valores são muito mais importantes do que o ambiente, do que a estrada, do que a calçada, do que o prédio. Uma coisa que eu falo sempre, né? O pessoal, uma ideia que eu já coloquei aqui várias vezes é que eu sempre ressalto isso. Riqueza depende de comércio. Quanto mais as pessoas compram e vendem coisas, mais elas são ricas. Olha os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é um país rico? Porque as pessoas compram e vendem pra caramba lá. Por que aqui o Brasil é um país pobre? Porque as pessoas têm um modo de desconfiança, todo mundo desconfiado, todo mundo não quer fazer negócio, não quer comprar, não quer vender, porque não confia na pessoa, acha que vai ser passado para trás e coisa e tal. E em parte porque sim, é possível que seja passado para trás, né? Eu uso sempre um exemplo disso, uma pesquisa que foi colocada aqui. Você sabe qual é o país entre Brasil e Canadá? Qual o país que tem o maior número de golpes? E aí o brasileiro já pensa, o Brasil. É lógico que o Brasil tem muito mais golpe, né? Não, o Canadá registra muito mais golpes do que o Brasil. E por que o Canadá registra muito mais golpes do que o Brasil? Porque é muito fácil dar golpe em canadense. O canadense é uma sociedade de confiança, eles confiam nas pessoas. Então, acaba tendo muito golpe lá, né? É verdade que você pode entender também que o brasileiro sofre tanto golpe que ele nem vai na delegacia da queixa de golpe, né? Também tem esse lado, mas enfim. Mas de qualquer forma, lá no Canadá, tem vários golpes que já saíram lá no Canadá que são coisas absurdas. E muito fácil dar golpe no canadense, porque o canadense confia em você. Então esse é o problema, você acaba tendo muitos golpes lá, mas aí a pegadinha dessa parada é que no final das contas o canadense é rico. O brasileiro é pobre. Por quê? Porque o fato do cidadão canadense acreditar nas pessoas, fazer mais comércio com as pessoas, torna o país mais rico no final das contas. Mesmo que, eventualmente, algumas pessoas sofram golpe e percam dinheiro. O país como um todo fica mais rico. Aqui no Brasil, a nossa desconfiança, o fato que a gente não quer fazer muito, desconfia de todo mundo e coisa e tal, acaba fazendo com que o Brasil seja pobre. Né? Veja, eu não estou dizendo para você sair fazendo negócio com todo mundo aqui no Brasil, né, desconsiderar isso. Não, então vou fazer negócio com um monte de gente para ficar rico aqui. Você vai
vai levar golpe. É possível, sim, esse é o problema, né? O problema é a confiança, né? O Brasil não inspira confiança nas pessoas, o ambiente de negócios por aqui. Então, é esse tipo de coisa que faz diferença, é o tipo de sociedade que você estabelece com os valores daquela sociedade. Aqui no Brasil, o principal valor que a esquerda coloca aqui é a inveja, não porque não pode ter rico, porque super rico roubou você, coisa e tal. Que besteira isso, pô. Não, tem alguns ricos que roubaram a sociedade? Tem, pô, principalmente políticos. Um monte de super rico que roubou a sociedade. Mas isso não quer dizer que todos sejam assim. O cara que abriu a loja dele, que fez o negócio dele e que, né, forneceu um serviço para a sociedade, ele cresceu graças a isso. E é muito bom que existam essas pessoas no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, isso é o que vai direcionar a evolução daqui para frente. E aí que eu falo para vocês, isso aqui não é um argumento contra o anarcocapitalismo. Algumas pessoas falam assim, não, porque o anarcocapitalismo é desprovado, porque as nossas células juntaram no organismo, a tendência da humanidade é virar um superorganismo também, e portanto tem que ter o governo, o nosso cérebro vai ser o Xandão do STF, com aquele cabeção enorme dele, vai ser o cérebro do Brasil inteiro, e vai mandar em você que a célula do cu da pessoa tem que se acostuma com merda, porque essa vai ser a sua função a vida inteira, né? Esse tipo de pensamento é errado, não é assim que funciona no corpo. Para início de conversa, o nosso corpo é uma grande família, né? Não é? As células não são a mesma coisa? Uma não é filha da outra? Não é a mesma coisa? Então, é uma grande família, é diferente do que eles estão propondo como o organismo, sociedade, um organismo. E segundo, não consta que você tenha coercitividade nas células, as células cooperam entre si para você ter o organismo, né? Quando elas deixam de cooperar, é chamado câncer, né? E você morre disso muitas vezes, né? Então, ou seja, o ponto é esse. Você pode até chegar numa organização voluntária de pessoas para fazer uma atividade. Isso é plenamente libertário. Isso é o caminho do libertarianismo. Pessoas com uma mesma ideia, com o mesmo modo de vida, que se unem para formar uma organização. Isso é plenamente voluntário, se for, e é plenamente anarcocapitalista. Se for voluntário, é libertário também. E o que vai dizer se esse organismo vai funcionar bem ou não são justamente o ideário daquele pessoal, o ideário que une aquelas pessoas. Mais importante do que a genética é a memética. E isso é uma lição muito importante realmente. Procure se associar a pessoas que pensam como você, que pensam da forma correta, que pensam de forma libertária. Isso é o que mais garante um futuro para você, para sua família, para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.